Opa, fala moçada, tranquilo? De boa? Estamos aí para mais uma aula, né? Estamos começando 2021, né? Estamos retornando aí às aulas presenciais e essa é uma aula de revisão. Vamos lembrar um pouquinho do que nós trabalhamos nos últimos anos. Essa aula aí é mais destinada à galera que vai fazer o Enem, na verdade, mas também destinada a toda a galera aí do ensino médio, né? Alguns do ensino fundamental vão poder entrar também para poder tirar dúvidas. E nós vamos falar nessa aula sobre tipos de indústria, o que é industrialização e como que ela começou, né? Então vamos lá, pessoal, sem muitas delongas, né? A indústria é uma atividade de transformação, ou seja, pessoal, é aquela atividade que por meio do trabalho, seja ele braçal, seja ele através das máquinas, transforma a matéria-prima em um produto elaborado. E é por isso que ele faz parte do setor secundário da economia. As indústrias elas podem ser classificadas quanto ao nível tecnológico ou quanto àquilo que é destinado, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, de acordo com a tecnologia, que pode ser tanto tradicional quanto moderna. As indústrias tradicionais foram aquelas que foram utilizadas na primeira e na segunda revolução industrial. São aquelas que utilizam muita matéria-prima, muitos recursos energéticos, baixo nível de automação, né? Não tem tanta necessidade de uma boa qualificação profissional, ou seja, não são muito exigentes com relação à qualificação, né? E é por isso que são indústrias que geralmente lucram menos e têm um porte menor do que as demais indústrias de alta tecnologia. Nos dias de hoje, nós podemos destacar a construção civil. São indústrias assim que exigem muito pouca mão de obra e muita matéria-prima, né? As madeireiras, as serrarias, as indústrias que constroem móveis, né? Boa parte das indústrias calçadistas, das indústrias têxteis utilizam muita mão de obra, não é verdade? Já as indústrias mais modernas possuem uma automação muito grande. Tem grande aplicação de capital, utiliza muito a robotização, a terceirização. Há uma necessidade de uma mão de obra extremamente qualificada. Não é qualquer pessoa que pode trabalhar lá. E quando trabalha tem qualificação constante, né? E a cada dia que passa tem menos mão de obra. Por quê? Porque a mão de obra geralmente é trocada pelas máquinas, né? E são as indústrias que surgiram com a terceira revolução industrial, ou seja, a partir da segunda metade do século XX. Hoje em dia nós podemos ver aí as montadoras de automóveis, né, utilizam muitos robôs, né, as indústrias mais modernas de bebidas, de alimentos, né, utilizam muitos maquinários, uma mão de obra muito grande, tudo muito mecanizado, né, que imagem de uma algodoeira 100% automatizada, né? Mas por outro lado, pessoal, esse tipo de indústria tem um lucro muito grande, mas também tem um ponto negativo muito forte, que é o desemprego estrutural, que é a troca da mão de obra pelas máquinas. O desemprego vem aumentando muito, vem aumentando a lucratividade das indústrias, é óbvio, né? Os grandes empresários têm lucrado cada vez mais, né? Mas por outro lado, cada vez mais pessoas têm ficado desempregadas, né? Bom, também tem aquelas indústrias que são reconhecidas de acordo com os bens produzidos. Elas podem ser classificadas como indústria de base ou indústria pesada e indústrias de bens de consumo. As indústrias de base, né, são aquelas, pessoal, que servem para criar condições para que outras indústrias funcionem, como, por exemplo, as usinas hidrelétricas, as de extração de matéria-prima, né? Olha o exemplo aí, ó, as indústrias siderúrgicas, né? As petroquímicas, como exemplo Itaipu, né? Que é uma grande geradora de energia elétrica. Então todas são indústrias que servem como base para outras indústrias, não é verdade? Tem também, pessoal, as indústrias de bens intermediários ou de bens de capital. São aquelas que produzem máquinas, equipamentos, ferramentas
para outras indústrias. E essas indústrias elas são muito importantes que elas se localizem no local próximo das empresas consumidoras. Tem acesso à mão de obra especializada, vamos pegar aí o exemplo Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, ou o Parque Industrial de São Paulo, ou o Parque Industrial de Manaus, né, a Zona Franca de Manaus, né? Tem a matéria-prima abundante e próxima, né? E também o uso de insumos. É muito importante que essas indústrias tenham acesso a tudo isso, né? E aqui, o que essas indústrias produzem? Peças, autopeças, ferramentas, não é verdade? O exemplo da imagem aqui, ó, equipamentos utilizados em laboratórios e hospitais, respiradores utilizados em hospitais. Então, essas indústrias produzem esses tipos de aparelhos, de ferramentas que são utilizados, né, tanto pelo comércio, quanto pelas empresas, quanto pelas indústrias, não é verdade? E por fim, as indústrias de bens de consumo, que são aquelas que produzem mercadorias que se destinam à população em geral. Antigamente a gente chamava de indústrias duráveis, semiduráveis e não duráveis, né? As duráveis, carros, né? Eletrodomésticos, eletroeletrônicos, as semiduráveis, calçados e roupas, né? E hoje os vestuários, os calçados, eles entram dentro das não duráveis, aquelas que têm um desgaste muito rápido, né? As roupas de hoje em dia, os calçados de hoje em dia, eles já são fabricados para você estar sempre trocando ano a ano, ou seja, o desgaste dele é bastante rápido, né? E aqui imagens de indústrias de bens de consumo, né? A indústria de automóvel, durável, né? De bebida, né? O leite, né? Não durável, eletroeletrônicos durável, bebidas novamente, na fábrica de refrigerantes e assim por diante, né? Então essas indústrias de produtos perecíveis são considerados não duráveis. É isso aí, pessoal, uma aula bem curtinha, uma aula de revisão, conteúdo bastante fácil que nós já vimos, né? Nas próximas aulas nós vamos falar sobre as revoluções industriais e depois nós vamos fazer uma série de exercícios que caíram no Enem sobre esse conteúdo, beleza? Então valeu, fiquem com Deus e até a próxima.